Meu nome é Ana Paula, eu sou do Núcleo de Mulheres Rosa Luxemburgo, do PSOL do Ceará. E sobre a Rede Globo especificamente, a gente precisa fazer um estudo bem detalhado do comportamento dela, tanto na web, quanto na TV, quanto nas rádios, quanto nos jornais. Na web, particularmente, ela tem produzido um volume muito grande de matéria, criminalizando os movimentos sociais, criminalizando especificamente determinados partidos, o PT, a Dilma, o Lula, e de uma forma bastante desleal. Por que eu coloco tecnicamente como desleal? Eu escrevi há pouco tempo um artigo, produzi uma pesquisa acadêmica há pouco tempo, e eu fiz a distinção entre o volume de material produzido pelo portal G1 em relação a Dilma, o Lula, o Aécio, o Cunha, o Serra e o Temer. Há um número muito maior de material produzido em relação a Dilma e ao Lula do que os demais nomes que foram aqui citados. E o que isso implica, né? Implica que historicamente, né, desde 2006, são quase 10 anos de produção de material, há uma produção didática de textos que direcionam leitores leigos a entender uma política de uma forma deturpada. Então, quando um leitor leigo lê aquela matéria que tem infográfico, que tem textos detalhados em fases, que tem quadrinhos explicando cada uma dessas etapas, ele se posiciona de alguma forma, na hora que ele vai conversar sobre isso, como coautor desse texto, como se ele estivesse contando a história de uma novela. Então eu vou falar sobre a Operação Zelotes, fase 4, Operação Zelotes, fase 5, eu vou falar sobre a Operação Lava Jato, fase 25. E aí ele já sabe quem são os personagens, o que aconteceu na fase anterior, o que vai acontecer na fase posterior, quais são os passos. E aí ele passa a narrar, criando expectativas como se a gente estivesse vivendo uma ficção. Isso é desleal por quê? Porque alguns elementos dessas histórias, eles são fictícios, né? São suposições, são delações. Isso é posto no portal, em alguma medida, criando a expectativa do leitor como se fossem elementos verdadeiros. Então, não se coloca como uma suposição, é lido como se ali fosse a verdade, como se já houvesse um julgamento. Então, a Rede Globo, ela precisa, muitos estudos ainda precisam ser realizados, mas ela precisa repensar o posicionamento dela durante esse golpe, porque até onde eu estudei, ela se coloca como uma parceira violenta, né, num posicionamento numa forma que você orienta o posicionamento negativo para determinados sujeitos e você neutraliza a posição em relação a outros sujeitos. Então, eu critico fortemente a posição da Rede Globo nesses últimos 10 anos.